Olá, meus caros, eu sou o professor Rodrigo Rainha. Eu vim aqui compartilhar com vocês história, histórias e mitologia. Meu objetivo de hoje é contar sobre uma lenda, uma epopeia, uma figura nórdica, mas que boa parte da história que a gente conhece dele não aparece lá no mundo nórdico, mas sim em materiais que sobreviveram das tradições e do mundo cristão. Eu queria apresentar a vocês Beowulf. A figura de Beowulf, você tem vídeos, tem filmes, tem textos, quadrinhos, tem muitas histórias. Mas eu queria mostrar para vocês por que a gente estuda e pensa em história e consegue olhar para isso e recuperar. Vamos lá. A gente estuda história não é para ser a mestra da vida, não é para conhecer o passado, entender o presente e prever o futuro. Já tenho muitos anos de formados e minha bola de cristal nunca me foi entregue. Eu quero pensar de uma outra maneira. Eu estudo história para aumentar a minha capacidade de refletir. Eu tenho muito mais experiências e muito mais mundo quando eu ganho essas possibilidades. A transformação da história é efetivamente a possibilidade de eu me transformar, pensar no mundo que eu vivo em todas essas possibilidades. Vamos fazer um mergulho sobre isso entendendo essa história. A gente está na Idade Média. Boa parte daquelas populações do norte estão em processos de migração, trocas e avanços junto com o mundo cristão europeu ocidental estabelecido naquele momento. Bispos vão, bispos vêm. Vikings vão, vikings vêm. Sim, a nomenclatura viking é genérica. A gente pode pensar como povos suecos, normandos e frísios e uma série de olhares. Quero que você saia mais desse detalhe técnico e a gente entre um pouco mais nessa história. A figura de Beowulf é um material que tinha sido perdido e foi recuperado em alguns livros e algumas histórias a partir de contracapas e capas, e daí foi sua história cuidada, contada e mais trabalhada. Quem é Beowulf? Beowulf seria um navegante, possivelmente frísio, do qual ele havia enfrentado muitos perigos. Todos os seus feitos tinham sido no mar e nas grandes vitórias e na força que ele tinha. Inclusive, um dos maiores foi a disputa da grande serpente. A grande serpente que simplesmente abraçava todos os mundos, uma cobra que se enrolava e que representava um dos filhos de Loki. Essa grande serpente, uma vez em algum momento, virou um desafio para o próprio Beowulf, que mergulhando para salvar os navios, mesmo com a presença de Ran, outra deusa relacionada às tempestades, ele conseguiu se manter e salvar a todos. A história se passa quando Beowulf chega a um determinado salão de uma determinada cidade, que estava amaldiçoado. Acontece que a história conta que o rei, ainda muito jovem, tinha vendido a sua alma para uma criatura. E tendo uma relação amorosa, nasce um ser meio homem, meio criatura, muitas vezes associada pela tradição cristã como diabólica, mas na origem não seria exatamente isso. Mas é dessa mistura. Essa figura se chama Grendel. No momento em que o salão está colocado, que o rei consegue dominar, tem a sua jovem esposa, ele é amaldiçoado. Dali ele não consegue ter mais nenhum filho, nem homem, nem mulher. Ele faz de tudo, ele tenta de todas as formas, mas a maldição continua. E o pior, todas as vezes que ele tenta, dentro do seu grande salão, organizar uma festa, a criatura vem e destrói, e mata, e acaba, porque não resiste aos brados e àquele momento.
Beowulf, a saber de tudo o que estava acontecendo, decide então pedir: façamos uma nova festa. E quando faz a nova festa, a criatura vem. Ele, homem, se desnuda dos pés à cabeça e luta com a criatura, e com os próprios punhos consegue vencer e mutilar o ser híbrido. Repara bem, por que a nudez? Por que lutar nu? É a ideia do corpo massificado, do homem transformador, agente das suas próprias, é o foco na força bruta, no poder, na capacidade do homem. Acontece que, no entanto, a mãe da criatura, o ser mais diabólico, de novo, segundo a tradição cristã, vai simplesmente até o salão e dissemina a morte. Quando isso acontece, vem toda uma questão e Beowulf vai até a criatura. E a criatura, em forma de uma linda mulher, seduz Beowulf, oferece o amor da mais bela jovem, a esposa do rei, do qual ele próprio havia se apaixonado. Seduzido, mas tendo que ter um interregno romântico, sexo selvagem com a criatura, na forma de uma bela mulher, ele o tem. Leva o cálice que levaria então todo o amor. Ele consegue, se torna um novo rei, mas também não consegue ter herdeiros, nem com uma, nem com qualquer outra das muitas mulheres que ele vai se relacionando. Nem o amor da rainha, nada. Nada consegue fazer com que o reino finalmente progrida. Beowulf se torna tudo aquilo que ele esperou, sem que aquilo consiga salvá-lo. A figura de um monge cristão diz: se arrependa do seu mal, faça isso. Ele se converte, bota o seu cordão, adota o cristianismo na busca de tentar se arrepender de todos os males então experimentados. Mas somente quando o filho que ele teve com a criatura, que surge na forma de um dragão das entranhas da terra. As representações simbólicas são fantásticas. Cuspindo fogo, de novo a representação diabólica, a ideia do fogo, a destruição, tudo aquele movimento. Beowulf tenta lutar contra a criatura, contra seu próprio filho, não consegue, descobre uma cavidade no peito da criatura. Só que para atingir aquela cavidade ele não consegue, a não ser que ele corte o próprio braço. Um sacrifício para salvar a todos. Ele cai e morre. Rainha, no filme mostra um pouco disso, mostra com um pouco de romance, com um pouco de forma. Eu também estou trabalhando com essas ideias, mas é só para a gente entender. O sacrifício consagra e salva. Diante da morte de Beowulf, seu sucessor não aceita os oferecimentos das forças e se converte ao cristianismo. Boa parte dos autores mostram como nós temos uma tradição, uma epopeia, de alguma maneira cristianizada para dar sentido. Aliás, isso acontece em boa parte dos processos mitológicos da construção do próprio mundo nórdico. Por exemplo, a imagem que aparece no Ragnarok depois que chega ao fim do mundo, outro dia eu conto a história do Ragnarok, de um homem e uma mulher, filhos de Thor, aquele Deus que protege os homens e sendo então o único que fica e reaparecendo e dando origem à raça humana, me parece uma história que eu já ouvi em algum lugar. Esses diálogos entre a mitologia e a sociedade são diálogos que a gente precisa pensar, entender e discutir. É diante dessas transformações que a gente passa a entender por que mitologia não é algo que eu não devo olhar, por que a gente tem várias possibilidades de construção, por que a história é tão importante para tirar o véu e permitir que mais olhares possam ser feitos pelo mundo.
Eu sou o professor Rodrigo Rainha, você pode me seguir nas redes sociais, meu canal no YouTube, no Instagram. Você pode também estar aproveitando e acompanhando o Estúdios Ensine-me, que tem sido parceiro dentro dessa empreitada, da gente pensar um pouco de outras formas de levar a formação às pessoas, de trocar vivências daquilo que a gente discute na academia de um jeito leve, em que todo mundo consiga de alguma maneira curtir. Espero que vocês tenham gostado. Para vocês, um grande abraço. Valeu, né? Obrigado, Heron. Como é que eu te faço esse vídeo aí?